Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A pressão no Supremo Tribunal Federal aumenta a cada dia que passa. E por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava. Os outros ministros estão pedindo para ele maneirar nas decisões. Isso mesmo. As decisões do ministro têm pegado todos de surpresa e as últimas declarações dele, consequentemente, pegaram todos de surpresa. Por quê? Todos estavam achando que Alexandre de Moraes ia aguentar, entre aspas, tudo sozinho. Mas não. A declaração dele depois da imposição dos Estados Unidos da lei Magnitsky fez com que o Alexandre dissesse o seguinte nas suas declarações: todas as minhas decisões são colegiadas. Os ministros não esperavam essa porque estavam ali de alguma forma esperando que ele assumisse toda a responsabilidade. E dizendo que a decisão era colegiada, o Alexandre estava dizendo assim para todo mundo: não é só uma decisão minha, pode ser uma decisão unânime, mas se eu estou tomando essa decisão, certamente que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal estão apoiando, porque eu não sou o único ministro aqui. Então, se eu estou tomando decisão e nada está acontecendo, ninguém está me repudiando, é porque os outros ministros certamente que estão ao meu lado. Isso aí fez com que eles parassem, pensassem, e no último final de semana, eles sentaram, tomaram um cafezinho das 5 e decidiram pedir para o ministro maneirar nas decisões. Com tudo isso acontecendo, nós vimos que o Hugo Motta, na semana passada, começou a afastar senadores, deputados, dos seus cargos por 6 meses por causa da obstrução que aconteceu dentro do Congresso Nacional. Então esse pedido foi também de Alexandre de Moraes de começar a barrar deputados e, para Davi Alcolumbre, barrar senadores. Depois do super pedido de impeachment contra o ministro, tudo começou a desmoronar. Então, numa forma de retomar as rédeas, o Alexandre de Moraes começou a ameaçar senadores e deputados, afirmou o deputado em um podcast. Vem comigo, quero trazer as informações, se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que está acontecendo. Pessoal, em um podcast, alguns convidados de peso foram convidados para analisar o momento político do Brasil. Na bancada, o senador Isalci Lucas, o advogado Marcelo Santana, que atua na defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e o vereador e analista político Rafael Sattier. O Congresso está cada vez mais no limite. Prova disso é o duro enfrentamento que os deputados da oposição fizeram, ocupando a mesa diretora da Câmara em protesto contra a tirania que está acontecendo. Hugo Motta, presidente da casa, foi para cima e está ameaçando cassar o mandato de parlamentares e, apesar de Motta e Alcolumbre negarem, ficou acertado pelos líderes que o fim do foro privilegiado e a anistia serão pautados nos próximos dias, segundo o senador Isalci Lucas. E ele disse assim, o fim do foro privilegiado é unanimidade, porque o STF tem interferido muito nas votações na Câmara e no Senado. Eles chegam a ligar ameaçando senadores e deputados. Esse tipo de coisa tem que acabar. Sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, se não for votado até 7 de setembro, acredito que a população vai para as ruas. Vai dar o recado àqueles que ainda não assinaram a favor do impeachment. E acabando o foro privilegiado, muitos vão assinar. Muitos estão preparando o que chamamos de resposta ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, com tudo isso que está acontecendo, vazou a informação, revela: ministros do STF pediram para Moraes maneirar nas suas decisões. Depois do super pedido de impeachment, certamente que Alexandre de Moraes iria, de alguma forma, receber o grande recado. De acordo com as informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, pelo menos 2 ministros do Supremo, fora os que não quiseram se
se revelar ou ter o seu nome aí sendo vazado, pediram para Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista em reação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Bolsonaro em prisão domiciliar. Lembrando que depois da resposta dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, nós vimos que o ministro começou a gaguejar mais, começou a pensar mais, começou a frear a língua, começou a pensar antes de falar. E eles disseram que não, tá tudo bem, está tudo tranquilo, né? Os Estados Unidos não têm essa coragem toda, e tiveram. E aí, de uma hora para outra, eles começaram a repensar aquilo que estavam fazendo. De acordo com interlocutores dos três, Gilmar Mendes e Luiz Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes e que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada, de ofício, sem consultar nem a Procuradoria-Geral da República e nem os outros integrantes da Corte. Questionado, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas e Mendes afirmou que jamais tratou do assunto com Moraes. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. A colunista ainda afirmou que Gilmar e Barroso deram um toque no colega do Supremo, por assim dizer. Toma cuidado, porque senão algo mais vai vir para cima de você. Então, gente, tudo isso que está sendo preparado deixa muito claro para nós que sim, há uma pressão e isso vai vir para cima de todos nós. Em todo o áudio vazado, que pegou muitos de surpresa, que nós mostramos num primeiro vídeo, que auxiliou o juiz Ailton Vieira, que auxiliou Alexandre de Moraes no STF em 2018 até março de 2025, um trecho chamou muito atenção. E ele disse assim: minha família está sendo extremamente prejudicada e toda essa situação, além de tudo, dá trabalho. Porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, tem me preocupado muito. Pressão para tudo quanto é lado, cobrança. E a gente fala, não tem crédito. Tudo é para ontem. E claro, todas as denúncias que têm chegado no gabinete de Alexandre de Moraes é para prejudicar a direita, disse o juiz. Então, gente, a gente sabe que existe sim uma manipulação e que eles vão para cima. Não vão perdoar ninguém. E se alguém tentar defender Bolsonaro, vai pagar muito caro. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam e, claro, deixem o seu like.